nossa vida. Eu quero dar o meu testemunho e também quero não, eu vou dar o meu testemunho e nós vamos entender um pouco ou recapitular um pouco mais sobre a importância da Bíblia na vida das pessoas hoje em dia. E eu, como terapeuta, não escondo de ninguém e os meus pacientes sabem que eu uso a Bíblia como uma ferramenta terapêutica. E antes mesmo de me formar, né, eu já passei por experiências assim, eu usei nas minhas formações acadêmicas a Bíblia como manual da vida. E não me canso de repetir sobre o meu TCC, que foi sobre um estudo de caso de um jovem que eu encontrei nas redes sociais, que estavam ali ele estava ali decidido, né, falando abertamente que queria se matar, que já estava tentando se matar fazia dias e que já havia feito algumas tentativas e não havia conseguido. E eu então ofereci ajuda a ele e ele aceitou essa ajuda. E para minha surpresa, eu pude entender a história daquele jovem que ele estava aprisionado num estilo de vida dentro da religião do satanismo, de modo que aos 30 anos de idade ele não tinha uma independência, ele não tinha uma liberdade, ele era extremamente escravizado, né, por um sistema religioso, e que o impedia de ter uma vida normal. E aquilo fez com que ele perdesse o desejo de viver e então estivesse dentro de um quadro de depressão muito agudo, e inclusive as entidades espirituais que cuidava dele, disse que ele estava com um mal terrível que não tinha cura. E esse mal terrível que não tinha cura era um amor que ele tinha, né, por uma mulher, o qual lhe era proibido casar, também um amor por família, ausência de família, que eu digo que é uma lei natural que está no nosso ser, que faz parte da nossa biologia, né, ter afeto, ter contato, ter família, ter estrutura, ter bases. E a ele era negado. Ele poderia ter uma vida de fornicador, poderia ter muitas mulheres, mas não podia ter um relacionamento sólido com uma única mulher para construir família e ter seus próprios filhos. Então, esse jovem ele servia das almas desde o ventre de sua mãe, quando ele foi consagrado ainda no ventre da mãe, e ali ele teve então um estilo de vida cheio de preceitos, onde ele não pôde amamentar na mãe, não foi criado pelos pais, foi criado pelos avós, e quando ia encontrar os pais era separado, né? Um pai para um lado, a mãe para o outro, não podia encontrar os dois juntos. Ele teve uma vida muito difícil também, depois de adulto, quando se apaixonou, descobriu que também não podia se casar, descobriu que também não podia ter filhos, porque foi feito um trabalho no qual impedia ele de ter filhos. Então ele estava simplesmente vivendo uma vida que não era a que ele tinha escolhido para ele, e ele sequer podia ter a liberdade de escolher o que viver. Ele era obrigado, ele era escravo, ele deveria viver aquele estilo de vida, e ele não queria mais. E ele então estava ali tentando se matar. E quando eu então falei de Jesus para ele, para minha surpresa, ele me disse que Jesus não poderia o libertar porque ele era um satanista. Que Jesus não poderia o aceitar porque ele era um satanista. Então pude entender que ele estava ali escravo. E o que eu quero dizer aqui com essa história, e eu não me canso de repetir isso, é que usando a Bíblia como manual da vida, esse jovem foi liberto de todas essas angústias num período de 90 dias. E se fosse dentro de um tratamento de medicina moderna, de medicina normal, esse jovem poderia ter sido submetido a mais de anos, ou 2 anos, ou talvez uma vida inteira, tomando drogas medicamentosas e sendo tratado como um esquizofrênico e muitas outras clínicas apontadas sobre ele, porque ele ouvia vozes, ele declarava abertamente, declarou que falava com os anjos, e enfim. Então, são situações clínicas que a gente sabe que, aos olhos da ciência, é uma pessoa que pode estar condenada a tomar drogas medicamentosas para o resto da vida e ficar ali drogado, dopado. Mas, usando a Bíblia como um manual de terapia, esse jovem ficou livre e liberto em 90 dias, em menos de 90 dias. Então, por esta razão e por muitas outras que no decorrer aqui das nossas aulas a gente vai entender por que que eu uso a Bíblia como um manual de terapia. Tá bom, queridos? É o manual da vida para mim. Então, eu quero só convidar você a fazer uma oração. A Luzia, a Thelma estava aí, não sei se ainda está. Vamos fechar os olhos e pedir a orientação do Espírito Santo para estar conosco. Querido Deus, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui e nós vamos abrir a tua palavra, que sabemos que o Senhor deixou para nos conduzir na tua luz, na tua verdade. Então, esteja conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei qual a intimidade que a Luzia tem aí com a Bíblia. A Thelma, já falei com ela outras vezes, eu sei que ela tem intimidade, já fizemos até essa aula, nós estamos aqui, de certa forma, repetindo, né? Para aqueles que não puderam vir na aula ontem. E esta aula tem o objetivo de nos ajudar a entender o que realmente a Bíblia de fato é para você. Porque nós vemos e ouvimos muitas coisas. Existem pessoas que falam que a Bíblia está ultrajada, ultrapassada. Existem pessoas que falam que se Deus não mudar, ninguém entrará no reino dos céus. Existem pessoas que falam que a Bíblia é um livro qualquer, escrito por homens comedores de arroz e feijão como eu e você. E então?
como que a gente pode defender a palavra de Deus diante de comentários como estes? Eu quero apresentar a você que é a própria Bíblia que nos ajuda a esclarecer estas falácias, né. Eu sempre chamo a atenção para as pessoas, assim, de que a Bíblia, ela é um livro mágico para mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia em 2015, e eu fiquei ali, eu e Deus estudando a Bíblia, quando eu comecei a falar da Bíblia, eu me lembro claramente que eu disse algo muito incoerente sobre a Bíblia e eu fui repreendida em sonho pelos anjos do Senhor. Eu me lembro que eu fui na casa de uma prima e ela estava super machucada e magoada com o esposo e começou a falar mal do esposo e eu disse para ela: "Por favor, não fale mal do seu esposo, vamos olhar para a palavra de Deus, ele colocou o homem como um sacerdote do lar e nós devemos submeter. E aí não fique aborrecendo seu esposo, porque Deus tem mais compromisso com os homens do que com as mulheres". E ela falou para mim: "Onde você viu isso?" Eu disse: "Na Bíblia, tá lá. Veja bem, a história das tribos de Israel. São 13 filhos de Israel, contudo, só 12 virou tribo. A mulher, que era a Dina, ninguém sabe do que aconteceu, ninguém tem sequer notícia dela. E fui para casa e dormi, e quando peguei no sono, então apareceu o anjo do Senhor na minha frente, com aquela Bíblia na palma da mão, esticada assim, me disse com uma voz bem áspera: "Me diz aqui, onde é que está escrito que Deus não tem compromisso com as mulheres?" E eu acordei, né, e ponhei a mão assim na face, com vergonha, e disse: "Ó Senhor, me perdoa, porque eu entendi errado. Mas eu vou estudar novamente, o Senhor vai me mostrar corretamente". E então Deus pôde me fazer enxergar que ele fez, sim, aliança com os homens, com as tribos de Israel, com os 12 homens daquela família, mas ele não desprezou nenhuma mulher por isso. E ele me mostrou então Ruth, me mostrou Raquel e me mostrou várias outras, Déboras e várias outras personagens bíblicas que rendem honra e glória a Deus, as quais Deus estava com elas. E assim como Deus está com cada uma de nós hoje em dia também. Então, a Bíblia, para mim, é um livro mágico, é um livro espetacular, inexplicável. Me falta palavras para explicar esse livro. Então, só continuando aqui. Dentro, dos argumentos que me é dado, eu posso usar, sim, a minha experiência, a minha intimidade pessoal com Deus, e eu posso também usar, de fato, a realidade que a Bíblia nos apresenta. Então, a gente olha, por exemplo, para os testemunhos de homens assassinos e cruéis, ou que viveram aí nos becos da vida fazendo coisas aborrecíveis à sociedade e ao mundo, mas de repente encontrou uma Bíblia e alguém deu uma Bíblia para ele, pregou o evangelho e ele então mudou, se transformou e se tornou então numa pessoa de confiança da sociedade no meio em que vive. Por essa razão eu digo que a Bíblia, ela é viva e eficaz. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, fala isso, que a Bíblia, ela é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes, afiada, que penetra profundamente dentro da alma e faz divisão, né, entre as medulas, para fazer as pessoas discernir, né, os pensamentos e os propósitos de Deus. E assim, então, a gente começa a entender o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é trevas, o que é bem e o que é mal. E aí você pode então seguir um caminho, ou o caminho de Deus, ou o caminho do mundo, o caminho do mal. Eu particularmente servi o caminho do mal inconscientemente, passivamente, sem ter esse entendimento. Então a vontade de Deus para nós hoje é que nós tenhamos entendimento a esse respeito. Então, como que Jesus considerava a Bíblia? A gente olha lá para João 17:17, e a gente tem aqui, dentro dessa oração maravilhosa de Jesus, essa palavra de Jesus suplicando ao Pai em oração pelos apóstolos, dizendo: "Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade". Então, o próprio Jesus considerava a Bíblia como a verdade de Deus. E aí a gente entende também que, em algum momento, dentro da Bíblia, você pode ter dificuldade de entender essa verdade e precisa de ajuda. Contudo, a gente procura entender mais profundamente o que é verdade dentro da Bíblia. A gente vai lá em João 8:32, e que diz em João 8:32? Se você tem a sua Bíblia aí, abra a tua Bíblia e leia a tua Bíblia verso por verso, ok? E o que diz ali? Ali diz assim, ó: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". E agora, que verdade é essa? E me liberta do quê? A verdade me liberta das trevas, me liberta do erro, me liberta do engano, da mentira, do pecado. Essa verdade me liberta, ela me cura, ela me transforma. E aí, que verdades a Bíblia nos apresenta? A gente pode ver claramente as verdades bíblicas nos sendo apresentadas na própria Bíblia. Então, você pode ir lá, por exemplo, em Jeremias 10:10. E verdades bíblicas nos é apresentada em Jeremias 10:10. Ali diz que Deus é verdade. Em João 14:6, apresenta Cristo é verdade, porque o próprio Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Você vem em 1 João 5:6, ali diz abertamente que o Espírito Santo de Deus é a verdade, viu, Luzia? O Espírito Santo de Deus é a verdade. Salmo 119
nos versos 86 e 151, diz que os mandamentos de Deus é verdade. Viu, Thelma? João 17:17 deixa abertamente ali falando que a palavra de Deus é verdade, como a gente já viu. E também a própria Bíblia apresenta que a igreja de Deus é coluna e baluarte dessa verdade aqui, da verdade do Senhor. E a gente entende claramente que essas verdades não passarão, né? Elas não passarão. Jesus diz: céus e terras passará, mas a minha palavra não passará. Contudo, a gente sabe que você deve estudar essa palavra com uma oração, com uma súplica, pedindo que o Espírito Santo seja o professor. Porém, vai ter ali algumas pequenas porções da Bíblia que a gente não entende, que são as profecias, né, e que a gente precisa de auxílio para compreender. Assim como a própria Bíblia nos apresenta, né, a passagem aqui, que está no livro de Atos, no capítulo 8, do verso 26 ao 31. Nós podemos ver aqui a história de Filipe, né? Filipe estava ali passeando e de repente veio o anjo do Senhor, disse a ele: vai, Filipe, vai lá para a estrada de Gaza e fica atento lá. Quando passar a carruagem, se aproxima do carro e fale com aquela pessoa que está lá. Então, Filipe obedeceu ao anjo do Senhor, foi para a estrada de Gaza e de repente veio a carruagem. E ali estava então o superintendente da rainha Candace. Estava naquela carruagem. Filipe se aproxima como o anjo ordenara a ele e ao se aproximar vê que aquele homem está lendo o livro de Isaías. E Filipe então pergunta para aquele homem se ele está entendendo o que ele está lendo. E olha só o que ele responde. Ele diz bem assim, ó, como poderia entender se alguém não me explicar? Isso está no livro de Atos, no capítulo 8, do verso 26 ao 30, e no verso 40, na verdade, até o 40, mas estou lendo aqui o verso 30. Né, que ele pergunta, o verso 31, e o intendente da rainha Candace responde: como que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí ele convida Filipe a entrar no carro. Filipe entra no carro e Filipe então começa a explicar, porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e o livro do profeta Isaías dizia assim, lá na passagem, né? E foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca, e na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a sua geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. E exatamente essa passagem do livro de Isaías falava de Jesus. Só que o intendente da rainha Candace não entendia e pergunta a Filipe. Então Filipe finaliza explicando: este não é o profeta Isaías, este é o Messias, anunciado pelos profetas. É o Cristo que foi recentemente assassinado, pregado na cruz. E então aí você pode ver que o superintendente da rainha Candace aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e se batiza logo em seguida. E Filipe então cumpre ali a ação que Deus queria fazer na vida daquele homem. Ajuda, né, ele a entender que Jesus é o Messias. Então a gente precisa compreender que existe algumas coisinhas na Bíblia que a gente precisa de ajuda para entender, mas isso não é desculpa para que você não estude, tá? Você pode estudar diariamente, porque 90% da Bíblia é completamente entendida, compreendida por nós. Agora, detalhe. Como que nós devemos entender a Bíblia, Luzia? Você acha que a gente lê o versinho e deduz da nossa mente, ou é a própria Bíblia que explica o significado daquilo que ela está dizendo para nós? Olha, eu gosto muito de levar na passagem, acho que a Luzia está sem áudio, né, Luzia? Ela não está conseguindo abrir o áudio para se comunicar com a gente, mas vamos lá. Na própria Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 28, Isaías explica para a gente como que a gente entende a palavra de Deus. E é interessante a gente entender que nesse período aqui, quando Isaías escreveu essa passagem, o povo de Deus tinha se afastado do Senhor. O povo de Deus tinha se rendido à idolatria e a coisas abomináveis ao Senhor, tinha se afastado do Senhor. E ali, então, ah, o profeta Isaías vem para esse povo e chega para esse povo e começa, então, a exortar esse povo, chamando a atenção dele, dizendo: ei, povo do Senhor, se voltem para o Senhor, se voltem para o Senhor, porque entender as coisas do Senhor não é difícil, não. E aí ele diz, então, Isaías no verso 10, 28, no verso 10 e no verso 13, ele diz assim, ó, porque a palavra de Deus é preceito sobre preceito, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, né? Um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caem para trás e se rendam ao Senhor e se enlacem ao Senhor e às verdades do Senhor. Então, o que Isaías está explicando para aquele povo? Que as palavras de Deus são entendidas um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. E se você perceber, nós estamos fazendo exatamente isso para entendermos esse tema da Bíblia aqui, né? A gente está indo aqui e ali, dentro da própria Bíblia, nos livros, são 66 livros que a Bíblia tem, escrita por 40 autores. Esses autores, na época deles, eles viveram num período de 1.600 anos, ou seja, um não conhecia o outro,
Contudo, a linha de pensamento deles era a mesma, e eles não tinham o WhatsApp, viu, para se comunicar, eles não tinham troca de informações, mas a gente entende que era o Espírito Santo de Deus que guiava eles, que governava eles, e por isso eles tinham a mesma linha de pensamento. Então a gente observa que a Bíblia, nesses 66 livros canônicos, elas têm a mesma linha de pensamento. E esses versos eles vão tratando sempre o mesmo tema. Então você acha um verso falando de um tema aqui num livro, e às vezes não te esclarece muito bem. Só que você vai achar lá em outro livro falando sobre o mesmo tema, que vai te dar um esclarecimento perfeito e profundo daquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir. Então, de forma bem clara, a gente entende que é a própria Bíblia que explica a si mesma. Não é os nossos pensamentos, não é o meu entendimento, mas sim o entendimento de Deus através da Bíblia. Ok? Compreendido? Está me ouvindo, né, Maria? Luzia? Ok, querida, obrigada por confirmar. Então vamos continuar aqui. Quem foi que escreveu a Bíblia? Então vamos agora aqui encerrar com esse assunto de que a Bíblia foi escrita por comedores de arroz e feijão que nem eu mesmo, e a gente dá esse assunto por encerrado e a gente fica aí desmerecendo a Bíblia. Precisamos entender o que a Bíblia explica sobre isso. Em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 21, ali a palavra diz assim, ó, porque nunca nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E o que a gente entende dentro dessa explicação da Bíblia? Que homens, sim, escreveram a Bíblia, mas não foi vontade deles colocada ali, mas sim a vontade do Senhor. E eu convido você a ler a Bíblia prestando atenção nesses detalhes. Quando você chegar nos livros dos profetas, e vamos lá para o profeta João, que também era apóstolo, né? Quando ele teve a visão do livro de Apocalipse, quando Jesus deu essa revelação a ele, veio o anjo do Senhor até ele e dizia: escreve, João, escreve, João, escreve, João, escreve, João. E não é diferente com o profeta Isaías: escreve, Jeremias, escreve, né? E a gente vê assim, cada um tem a sua história, como por exemplo Amós. Amós era um pecuarista, criador de bois, e daí chega o anjo do Senhor falando que ele ia profetizar, e ele diz: não, Senhor, eu não sou profeta, eu sou produtor aqui, ó, eu não tenho condições de ser isso. Não, você tem, você vai fazer isso. A gente olha para Moisés, né? Moisés é chamado, ele vê a sarça ardendo, pegando fogo e não se queima, e ele se aproxima, e aí quando ele se aproxima, o próprio Senhor está ali e diz para ele: tire as suas sandálias, porque o terreno que você está é santo. E ele então tira as sandálias, se aproxima, e o Senhor conversa com ele e envia ele para Israel não, para o Egito para libertar o povo de Deus. E Moisés diz: mas Senhor, eu não sei falar, eu não tenho boca para falar. Ele disse: não te preocupa não, vou te dar boca para falar. A boca que vai falar com você, através de você, é teu irmão Arão. Então, a gente observa no decorrer ali que tudo foi escrito por Moisés segundo as orientações de Deus, né? Agora, tem um texto bíblico que não foi escrito por homens. Esse texto bíblico nos é indicado lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, no verso 18. Ali a gente vê que tem uma passagem bíblica que não foi escrita por homens, viu? Sabia disso, Luzia? Que existe uma passagem bíblica que não foi escrita por homens? A gente vê isso lá em Gênesis 31, não é Êxodo, não, é Êxodo 31. Êxodo 31, no verso 18, está escrito assim, ó. Opa, estou aqui, achei. Então ele diz bem assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. É interessante a gente entender o contexto. Moisés tinha sido chamado por Deus para subir no Monte Sinai, porque primeiro Deus falou os 10 mandamentos para a multidão. Leia capítulo 19 e 20 de Êxodo, que você vai ver que Deus um dia falou a uma multidão, coisa mais linda que eu já vi na Bíblia, que surpreendeu meu coração, porque eu não sabia disso. E quando Deus terminou de falar, aquela multidão tremeu e disse: ai, Moisés, fala tu com Deus, e tudo que Deus mandar a gente obedece, mas não fala mais Deus conosco, senão a gente morre. E Moisés dizia: não, mas é para temer o Senhor mesmo. Ele disse: não, mas a gente não quer. Então Deus chamou Moisés: não suba, Moisés, aqui no monte. Moisés subiu, ficou lá 40 dias com Deus no monte. E nesses 40 dias, Deus então falou para Moisés lapidar as pedras, e pegou e escreveu com o dedo dele nas pedras os 10 mandamentos e deu para Moisés, e Moisés desce depois de 40 dias. E quando Moisés chega no acampamento, o povo desesperado com a ausência de Moisés por 40 dias, produz para si um bezerro de ouro e está lá adorando aquele bezerro. Moisés fica cheio de fúria e joga as pedras no chão e as pedras se quebram todas. Mas Moisés se volta para Deus e Deus diz: agora lapide novamente 2 pedras e traga aqui que eu vou reescrever os mandamentos. E assim foi. Então isso deixa bem claro para a gente que os mandamentos é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus nas pedras, e Deus depois mandou colocar essas pedras dos testemunhos dentro da Arca da Aliança, a qual, no livro de João, de Apocalipse, João vê essa Arca da Aliança lá
No céu, quando o céu se abre, ele tem a visão que essa arca está lá no céu. E hoje a gente vê historiadores aqui na Terra gastando rios de dinheiro para poder, né, ter encontros ou poder descobrir onde está essa arca. Mas ela não está na Terra, né? João tem a visão que ela está no céu. Então a gente entende que os 10 mandamentos não foi escrito por homens, mas sim pelo próprio Deus. Mas está registrado na Bíblia, né? Mas não foi ordenado ao homem que escrevesse. O próprio Deus escreveu, né? O anjo não disse, escreve aí. Não. O próprio Senhor escreveu. Agora, está alguém autorizado a mudar a Bíblia? Você acha, Luzia, que a gente pode entrar na onda da galera que está dizendo aí que a Bíblia está ultrajada, que ela está precisando de renovação? O que me diz? Podemos ou não podemos mudar? Não ouvi direito. Você não ouviu direito? Você acha que Não, a gente pode mudar a Bíblia? não, Não, não né? pode. Amém, glórias a Deus. A própria Bíblia deixa bem claro isso, né? Então a gente vai lá, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso no verso 18 e 19, está escrito abertamente que nós não podemos mudar nada na Bíblia. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então, ali está dizendo claramente que se alguém retirar alguma coisa da Bíblia, será punido, e se alguém acrescentar, também será punido. E qual é a punição? Não vai fazer parte do reino de Deus, não vai estar na eternidade, quem fizer isso. Tem uma outra passagem também na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, deixa bem claro ali para nós que ainda que um anjo desça do céu e apareça perante nós pregando um evangelho que seja diferente da Bíblia, que vai além do que está na Bíblia, que esse anjo seja anátema. E a palavra anátema significa morto, expulso da terra, expulso da congregação, expulso de perto das pessoas. Por quê? A própria Bíblia deixa bem claro que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso a gente não deve confiar sequer em um anjo de luz, muito menos em homens pregando um evangelho diferente, porque a palavra de Deus é verídica e eterna e Deus não muda. Por isso, o próprio Jesus declarou abertamente: céus e terras passará, mas a minha palavra não passará. Então, ou nós nos moldamos ao caráter de Deus, ou nós não pertencemos a Deus. Pertencemos ao reino das trevas, a esse mundo, a qualquer outro lugar, mas não ao reino de Deus. E aí eu dou aqui o meu testemunho pessoal novamente a respeito disso. No ano de 2015, e a maioria das pessoas que me segue sabe da minha história, eu fiquei muito enferma, eu tive nódulo na garganta, na mama, braço na tipóia, fiquei arrastando a perna, me tratando por 8 meses dentro da medicina, por tudo que a medicina podia me oferecer, e não tinha cura. Eu percebia a minha carne apodrecendo a cada dia. E então eu pude buscar a Deus, porque eu sempre fui muito religiosa e fervorosa. Na época eu era uma católica muito fervorosa e eu busquei a Deus de todo o meu coração. Falei, Senhor, eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. E Deus, então, em sonho, aí eu digo que o anjo do Senhor apareceu para mim, por isso que meus livros e minhas redes sociais têm esse nome, Receita do Anjo, e a receita do anjo me foi entregue. Me pediram em sonho, seja naturalista vegetariana e não é para comer mais carne. Em suma, eu estava me intoxicando, me matando com essas coisas que a indústria entrega, e eu estava morrendo. E a partir do momento que eu parei de usar esses artigos alimentícios, em 90 dias, tudo desapareceu, meu corpo ficou curado. E por essa razão, eu não parei nunca mais de falar com Deus. Que eu fiquei assim, dentro de uma alegria tão extasiante, que eu não tenho palavras para explicar. Não consigo explicar. E de tanta alegria que ficou no meu coração. E então, eu busquei a Deus novamente e eu perguntei assim, Senhor, eu vi a morte de perto e gostaria que o Senhor me dissesse que se eu morresse hoje, eu entro no teu reino? E sabe qual foi a resposta de Deus? Novamente, em sonho, Deus me mostrou que eu não entrava no reino dele porque eu nunca tinha visto a minha herança, que era a Bíblia. Aí eu fui, então, devorar a Bíblia. Com choro e com lágrimas, falar, Senhor, me mostra aqui o que eu estou fazendo de errado, que me tira do teu reino. E eu estou aqui fazendo esses estudos bíblicos com você, porque no passo a passo, no dia a dia, Deus, tudo aquilo que Deus me mostrou, eu quero apresentar a você também. Porque a partir daí, então, a minha vida foi transformada. Só para você ter uma ideia, eu era uma esteticista, e dentro do estudo da Bíblia, com a minha intimidade com Deus, Jesus me deu a entender, me disse que eu estava enfraquecendo a vida espiritual das pessoas porque eu fortalecia a vaidade nelas. E eu disse, não quero mais fazer isso, Senhor. E então, eu quero fazer o oposto, eu quero fortalecer a vida espiritual delas. Então, Deus me pediu para testemunhar das coisas que Ele fez na minha vida, e eu estou aqui para isso. O meu trabalho é isso. Todo o meu trabalho como terapeuta é testemunhar das maravilhas que Deus fez na minha saúde. E é assim que eu trato os meus pacientes, é assim que Deus trata os pacientes que Ele envia a mim. Né? E é assim que a gente constitui a cada dia uma vida mais sólida, entendendo que a palavra de Deus não é balela, que Deus não é balela e que Ele está prestes a vir neste mundo. Viu, queridos? Porque o nosso Deus é magnífico, é magnânimo, mas Ele não força ninguém. E o que Ele me fez entender é que eu estava servindo
inconscientemente, passivamente, aos interesses das trevas e não à luz. Jesus não era o Senhor da minha vida, o Senhor da minha vida era minhas vontades, era o meu querer, era o mundo, era tudo que o mundo entrega. E não é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja que nós vivamos uma vida apartada do mundo. Por isso que a palavra nos diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E eu estava inimiga de Deus. E eu gostaria muito que você me acompanhasse até o fim dessa série de estudos, para que juntos a gente entenda mais sobre isso, viu? Eu tenho que ir para a igreja. Oi? Eu tenho que ir para a igreja. Tá bem, querida. Então nós vamos encerrar aqui. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar e deixo aqui o meu convite para que você compartilhe, né, essa live, para que você envie para algum amigo, para alguma amiga, convide mais pessoas a vir participar dessa série de estudos que a gente vai estar fazendo nos sábados à tarde e nos domingos de manhã, e vai ficar gravado e publicado no meu canal, sempre aqui, Receita Eu do vou Anjo. assistir outra vez. Então tá bom. Então vamos orar? Pode falar. Eu vou assistir de novo. Maravilha. Abra a Bíblia e veja verso por verso, tá bom? Sim, eu vou fazer isso. Ok, oremos então. Querido Deus, graças te damos porque é o nosso Pai amorável, é o nosso Deus que nos ronda, que nos sonda, que sabe o que está no nosso coração e que sabe o que está na nossa alma e que quer secar as nossas lágrimas e que quer nos tirar do fundo do poço, que nos ouve quando nos clamamos, quando te clamamos. Porque eu estava lá, Senhor, no fundo do poço. Ainda que por mais que eu te magoei, que eu te ofendi e que eu te aborreci, o Senhor me ouviu, me socorreu, me acudiu e me ajudou, e tem me ajudado a cada dia. E eu sei que o Senhor faz isso com todos aqueles que te buscam, porque precisamos buscar ter uma intimidade contigo, pôr em prova tudo aquilo que nos é falado, para que a sua glória se manifeste nesse mundo, ainda que o Senhor não tenha estabelecido o teu reino da glória, mas a tua glória se manifesta entre nós, porque o teu poder está aí disposto para nós, só precisamos te buscar. Então, nesse momento, te agradecemos por todo o seu cuidado para conosco, te agradeço por todo o seu cuidado para com as pessoas a quem o Senhor tem encaminhado a mim. E te agradeço aqui por esse canal. E te agradeço pelo teu cuidado. Esteja comigo, com a Thelma, com a Luzia e com os demais que o Senhor vai trazer para estar assistindo essas aulas. Te agradecemos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, muito obrigada. Luzia, obrigada. Deus abençoe e até sábado que vem à tarde ou no domingo de Deus te manhã. abençoe também. Amém, querida. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.